O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou, presta atenção, prestem muita atenção nisso, que isso é de causar revolta. O Gonet arquivou todos os pedidos de investigação sobre os gastos da primeira-dama Janja. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou, presta atenção, prestem muita atenção nisso, que isso é de causar revolta. O Gonet arquivou todos os pedidos de investigação sobre os gastos da primeira-dama Janja, feitos por parlamentares de oposição. Gonet afirmou que os relatos, aspas, não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito civil ou penal justificadora da atuação investigativa do Ministério Público. Fecho aspas. Volta para mim, alemão. Pausa um pouquinho, Fred. Não contém elementos indicativos mínimos. Me lembra alguma denúncia. Me lembra a denúncia que ele mesmo fez. Me lembra 1.600 denúncias em que não havia o elemento indicativo mínimo da individualização das condutas. Ou seja, o Paulo Gonet, por cerca de 1.600 vezes, 1.600 vezes, denunciou e acabou com a vida de cerca de 1.600 brasileiros. Agora, porque é a Janja, ele não vê elementos mínimos. Mas que elemento mínimo ele quer ver se está em sigilo? Se o pedido é justamente para saber o que tem! Porque está em sigilo! Foi o mesmo ardil diabólico, eu não falei isso e vou contar para vocês agora, que o Paulo Gonet tratou a viúva e as filhas do Clezão como gentalha. Por esse mesmo argumento, ele tripudiou do cadáver do Clezão. Eu vou citar um exemplo da representação que ele ignorou contra o Moraes. E quando o Ministério Público ele ignora a vítima ou os familiares da vítima, eles têm o direito de fazer a ação penal privada substitutiva da pública. E foi isso que aconteceu. E assim eu fiz, em nome da viúva e das filhas do Clezão. Um dos crimes é o abuso de autoridade. O que diz o artigo 9º? Comete crime de abuso de autoridade o juiz que deixa de apreciar em prazo razoável o pedido e assim conceder de substituição da prisão preventiva, quando é o caso da lei. O Clezão tinha vários pareceres médicos, inclusive de médica do SUS, que o acompanhava antes da prisão do 8 de janeiro, dizendo que cada dia que ele passava no presídio aumentava o risco dele morrer, porque ali ele não tinha condições de receber o tratamento que ele recebia regularmente antes mesmo do 8 de janeiro. Prazo razoável, é isso que manda a lei de abuso de autoridade. Se você não faz isso em prazo razoável, você comete crime de abuso de autoridade. Você vai preso, você tem que ser multado e você perde o seu cargo. Como se prova, senhores, um crime de abuso de autoridade por desrespeito ao prazo razoável? Ora, pelo calendário. Você printa, você imprime o andamento processual, aponta. No dia 1, teve a petição desse pedido com todas as provas. Aí passou o dia 2, no dia 90, teve outro pedido, porque ele não olhou. Aí você vai pensar, 90 dias é um prazo razoável? Tadinho do Alexandre, tanto trabalho. Mas passou daí 180, você peticiona de novo. Olha, não foi olhado ainda.
Aí você fala, 180 dias é um prazo razoável? Aí você continua no calendário, nos 270 dias você perde de novo. Aí você olha no calendário, o Alexandre de Moraes não fez nada, sequer leu. Aí chega no dia 300, o Clezão morre. Aí se fala, Alexandre de Moraes cometeu o crime de abuso de autoridade porque não cumpriu a lei dentro do prazo razoável. E esta conduta é tipificada como crime na lei de abuso de autoridade. Como é que se prova isso? Prova-se com o pedido, a data do pedido, a cópia do andamento processual, mostrando que ele não fez nada, e o calendário. E o Paulo Gonet disse, a ação carece de provas, porque só foi apresentado o calendário. Como é que se prova o não cumprimento de prazo razoável a não ser pelo calendário? Então Paulo Gonet é perverso. Paulo Gonet é do mal. Porque ao mesmo tempo que ele diz que não há crime para o Alexandre de Moraes, e está claro, como é que você prova o não cumprimento de prazo a não ser pelo calendário? E aí ele disse ainda que a minha peça é uma peça panfletária. Se for uma peça panfletária, enrola este panfleto e enfia. Agora, no caso de Bolsonaro, não. Faltam todos esses indícios mínimos, 1.600 brasileiros de individuação, aí ele vê, aí ele denuncia. E o caso da Janja é similar ao do Clezão, porque a Janja a gente quer saber, a gente quer ter transparência. Ah, não tem elemento mínimo, preciso de mais. Tá ok, mas tá em sigilo, manda abrir! E por fim, eu fico me perguntando, por que levaram ao Paulo Gonet? A Janja tem foro privilegiado. A primeira-dama tem foro privilegiado. A primeira-dama não tem foro privilegiado. Enfim, eu não sei. Mas mais ainda, o Procurador-Geral da República disse também que a participação de Janja em eventos oficiais não caracteriza indevida ingerência na administração do Executivo, nem na soberania do país. Gonet ainda disse em sua decisão que não há novidade na atuação de Janja, e citou... Vocês querem agora segurar? Fecha a bunda assim, segura que senão o brioco vai cair. E ele citou como exemplo a mulher de Getúlio Vargas. Ele citou como exemplo a mulher de um ditador. Aspas. Entre nós, lembre-se a mero título exemplificativo de Darcy Vargas, mulher do presidente Getúlio Vargas, a quem se liga a criação e a direção da Legião Brasileira de Assistência de Fins Assistenciais. Fecho aspas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Você participar, criar a criação e a direção da Legião Brasileira de Assistência sem fins assistenciais, com o fato de que a primeira-dama hoje, atualmente, participa de diversos eventos oficiais, como se fosse representante oficial da nação, tem um gabinete dentro do Palácio do Planalto, com diversos assessores, gasta em torno de R$160 mil por mês só com a remuneração desses assessores, viaja o mundo afora com todos os gastos sendo privados da transparência e de que nós possamos saber. Quer dizer, um exemplo, eles brincam com as palavras e eles vão escrevendo coisas e às vezes usam certas palavras que as pessoas, em sua maioria, às vezes nem têm familiaridade, para parecer que ele justificou alguma coisa. Não tem nada a ver, além de que ele citou um exemplo muito infeliz, né? Mas não tem nada a ver o que uma primeira-dama fez com o que a outra está fazendo agora. Nós tivemos outras primeiras-damas que tiveram atuação em determinados pontos, né? A Ruth Cardoso tinha também atuação nessa questão aí do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, sul do Nordeste ali, mas
Nós estamos falando de uma primeira-dama que atua como se tivesse um cargo oficial no governo e não tem, gasta dinheiro público que não deveria gastar e não presta contas do dinheiro público que está gastando. A gente não sabe o que está acontecendo, está sob sigilo. É disso que se trata. Ele vai falar daqui a pouco assim, veja-se, no direito comparado internacional, Eva Braun não precisava justificar os gastos. Só falta isso, Boa lembrança. Quando você falava de César, né, eu me lembrei das catilinárias, né, Pavinato? Que o tribuno Marco Túlio Cícero escreveu. E a pergunta célebre, né, ficou celebrizada nesses discursos, é: até quando, Catilina, continuará abusando de nossa paciência? Não percebes que todos já conhecem sua conspiração? Isso porque esse Catilina, que era um outro tribuno, montou uma conspiração para derrubar César e o Império através de corrupção. É a figura do que nós vemos hoje. O que eu tenho para dizer para você que está nos assistindo, Vossa Excelência e audiência, para manter sua esperança, é que todo o Império do Mal acaba. Veja-se Star Wars, né? Pavinato, a primeira pergunta é: por que os parlamentares de oposição que provocaram o Gonê não procuraram o Ministério Público do Distrito Federal, né, dado que ela não tem foro privilegiado? Né? O grande problema aqui, a gente já falou 30 mil vezes, ela não tem cargo, né? Primeira-dama não é cargo, o Lula quer dar protagonismo político para ela, mas não a nomeia para nada. Se o fizesse, ela fosse ministra de qualquer pasta, ela seria obrigada a seguir um orçamento, haveria prestação de contas e essa polêmica não existiria. Imagina essa mulher com salário no bolso, Luiz Arthur Nogueira, você confiava? Ela iria aquecer a economia, né? Consumo, consumo, consumo. O fato é o seguinte: enquanto ela estiver nesse limbo, porque ela não tem cargo nenhum, mas usa dinheiro público, essas polêmicas vão continuar existindo. E não adianta ela subir no palco e ficar chorando, como ela fez outro dia, dizendo que ela é vítima de uma perseguição. Professor Suano, sua breve impressão, porque daqui a pouco eu vou entrar na baixaria. Tá bom. Eu quero entrar na baixaria na sequência. Tá bom, a primeira coisa é chegar ao Gonê, para ele analisar, se veio da oposição, é de uma, com todo respeito, é de uma ingenuidade gigantesca. Porque a primeira coisa que a oposição, eu vou ser rápido, você citou as catilinárias, é legal, mas a primeira coisa que viria, a oposição deveria olhar para a literatura. Tem uma literatura que é maravilhosa, descreve o Brasil que a gente está vivendo. É o teatro do absurdo do Kafka. Para os presos do 8 de janeiro, nós estamos vivendo o processo. Sim. Para a oposição, a gente está vivendo a própria metamorfose, que na realidade é uma pessoa sendo isolada e com todo o nojo que podem ter por uma barata, que a metamorfose você está se transformando numa barata, né? E para o restante do povo é o artista da fome, porque eles não estão nem aí, mas é o teatro do absurdo. E essa é a razão pela qual, Pavi, com todo respeito, não acredito que qualquer voto seja vinculado à lógica, à moral, à honra, à dignidade. Com todo respeito, se o Gonê, ele era um jurista que tinha lógica, coerência, estudava o direito, entendia de filosofia do direito, o que a gente vê agora é um grupo politizado que não tem ideologia, é apenas para a sobrevivência da máquina que os aceitou para fazer parte dela. Agora eles são células dessa máquina. E aí, quando você olha um negócio como esse, com todo respeito, você foi no ponto, cara. O ponto é muito simples. Ah, não tem elementos suficientes. Então faz aquilo que a gente está pedindo, cara. Exige transparência. É só o que se quer. Por que eles não apresentam transparência? Se tiver a transparência para todos os processos, todos os atos, todos os fatos, todos vão ficar sabendo da incoerência e da contradição do que eles estão fazendo. Caem todos. E não precisa nem ninguém chegar e ficar indo lá fazer manifestação na rua. Vamos fazer, Então, Baixar. primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.